Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau. Olá pessoal, boas notícias correm aqui, eu sou Gilberto Muniz. Dando continuidade aos nossos vídeos, e agora nós estamos nesse vídeo que é a parte 12. Estamos contando então a saga A Carta, o mistério da carta lacrada. E hoje vamos estar falando de uma fase onde eu estava na minha infância, na primeira, segunda, terceira série. A primeira série eu entrei ainda com 6 anos de idade, porque eu completava 7 anos no final do ano praticamente. Eu sou de setembro. E então, como qualquer criança, que nessa fase eu estava com a minha mãe de criação, e o meu pai e a minha irmã. E eu fui direto para a primeira série sem passar pela pré-escola. Normalmente as crianças nessa época passavam pela pré-escola, ou jardim de infância, e depois ia para a primeira série. E eu não, diretamente fui para a primeira série. E como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, a minha primeira para a segunda série, mais ou menos nessa época, eu estava lá no Colégio Vila Isabel, no bairro Santa Isabel, ou Vila Isabel. E a escola era da Vila Isabel. Depois eu vim para o Colégio Leonor Castellanos, que ficava e que fica até hoje no Boqueirão. E ali eu iniciei então a segunda e terceira série. Foi uma fase que marcou bastante a minha infância. E como eu mencionei também, nós estamos falando sobre bullying e como isso hoje em dia acaba causando alguns traumas, trazendo consequências terríveis para a vida das crianças, do pré-adolescente, do adolescente. Você sabe que infelizmente a consequência desse bullying, não só na escola, mas a escola é um espaço que infelizmente acaba acontecendo os preconceitos, não é? A criança, se não tem um padrão de beleza, algum padrão que a sociedade acaba inserindo como um rótulo para a vida das pessoas e das crianças. Quantos na sua infância, né? Porque tinha, por exemplo, uma orelha maior ou uma orelha de abano que o pessoal falava, e isso era um preconceito. Esse motivo da pessoa ser assim, muitas vezes você falava lá, vem o orelhudo, o dumbo e tantas outras coisas, né? O nariz, que é muito grande, a boca é muito grande, enfim, são tantas características que as diferenças nos fazem pessoas normais. Apenas cada um é de uma aparência. E muitas vezes a gente sofre bullying. Por exemplo, vou te contar que relação tem essa parte da história da minha vida na escola, segunda, terceira série, em relação ao bullying. Em razão da nossa dificuldade econômica, né? Nós não tínhamos recurso, a família era uma família humilde, pobre. E a minha avó, que era avó de criação, a avó chamava Ana, ela costurava em casa. Então as nossas roupas, geralmente ela comprava tecido e fazia as roupas. E vocês todos sabem, a região que eu morava e moro até hoje, na região sul, a cidade de Curitiba, uma cidade maravilhosa, uma cidade muito linda, muito organizada. Porém, naquela época era muito mais frio do que nos dias de hoje. E eu não tinha condição de comprar uma japona, uma jaqueta. O que a minha avó fazia? Ela fazia então um casaco. Só que não era um casaco de um tecido apenas. Sabe como é que era esse casaco? Ele era todo quadriculado e de vários pedaços de retalhos, de panos.
Então imagine você, eu nessa idade, quando eu ia para a escola, e eu colocava então esse casaco todo quadriculado, e ele era todo colorido, porque cada quadrado era de uma cor, ficou realmente uma coisa assim. Agora a gente ri, a gente lembra, traz assim, né, risos, mas na verdade, para mim foi muito difícil. Porque quando eu chegava na escola com aquele casaco quadriculado, remendado, com retalhos de tecidos, sabe qual era o apelido que as crianças me chamavam? Olá, o casaco dele, ele parece Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Veja bem. Então, como que isso muitas vezes trouxe algumas dificuldades? De repente eu não queria mais ir para a escola. Não é? Por quê? Porque as crianças tiravam sarro do meu casaco, que era feito em casa pela minha avó, de retalhos, porque eu não tinha condições de ter algo comprado. Uma outra coisa que marcou essa época também da minha vida, do segunda, terceira série, e você talvez deve ter usado a tal da cacharel, aquelas, não sei como o nome, mas que tinha uma gola até aqui em cima no pescoço, e era para proteger do frio, era bem colado no corpo. E você vai ver aí numa foto que eu vou expor para você na minha pré-adolescência, eu estou com essa cacharel, eu odiava aquilo. Odiava, não gostava, aquilo me sufocava, não é? E toda criança tem aí as suas birras. Então para mim era difícil usar aquele casaco, mas era o que eu tinha para o inverno, para o frio dessa cidade curitibana. E era o que eu tinha, mas isso fazia com que havia bullying sobre a minha pessoa. Outra dificuldade nessa época também era em relação às reuniões de pais, que muitas vezes, não é? Era minha mãe de criação. E meu pai, eu não lembro do meu pai ter aparecido em nenhuma reunião. E isso também, quando fala Dia dos Pais ou Dia das Mães, porque eu não tinha minha mãe biológica, eu tinha minha mãe de criação, mas nesses momentos, dessas horas, dessas comemorações, eu também ficava ali passando por dificuldades emocionais, porque eu questionava, onde está a minha mãe? Não é? E situações ocorriam. E o bullying é algo, né, não só daquela época, isso é dos dias de hoje. A gente vê situações, consequências terríveis de pessoas que sofreram bullying e depois a gente observa no noticiário que são adolescentes, jovens, voltam então para a escola em razão desse bullying que sofreu e cometem atentados, como a gente já viu aí, infelizmente, né, não só uma vez, desses jovens adolescentes entrando na escola e matando pessoas, professores, alunos, colegas, e muitas das vezes em razão de um bullying que sofreram. Muitas vezes porque você é gordinho, ou porque você é magrinho, ou porque você tem orelha grande, ou porque você tem um nariz grande, porque você tem uma boca grande, ou porque você tem alguma deficiência. Imagine você, muitas das crianças que tinham deficiência, as mães nem levavam para a escola, com medo do preconceito, com medo do sofrimento que essas crianças iam enfrentar. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão, que as nossas diferenças, cada um de nós que temos características muito singulares, cada um de nós, isso é algo precioso. Nós somos diferentes. E essas diferenças nos faz ser quem nós somos. E temos uma identidade que ninguém mais tem. Basta olhar para o seu polegar, a sua digital. Ninguém tem uma digital igual à sua. Isso significa que cada um de nós somos importantes. Somos importantes. Temos características, personalidades, gostos diferentes, e isso
é muito bom. É como que a gente comenta, né? Imagine se a vida fosse apenas em uma cor, apenas o cinza, tudo cinza. Faz parte, o cinza faz parte da nossa vida, mas nós temos todas as outras cores, o amarelo, o vermelho, o verde. Aí vem as outras cores. Podemos falar pelo arco-íris, a beleza que é um arco-íris. Então, o Criador, ele nos deu essa oportunidade de sermos diferentes, cada um com uma identidade. E eu gostaria que você refletisse. Quando nós pensarmos em criticar alguém, ou falar de alguém, ou para alguém, em razão da sua característica física, de como essa pessoa é, você possa ponderar. Porque o bullying é falta de respeito. O bullying é falta de consideração ao próximo, ao ser humano, que é semelhante a você. Porque todos somos iguais. Mas infelizmente, as classes, as situações da vida, muitas vezes nos faz diferentes. E muitas vezes somos tratados de uma maneira preconceituosa. Então, essa parte eu estou comentando aqui no nosso canal sobre o bullying. Nos ajude a divulgar esse canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. E você que é inscrito, clique aí no sininho para que você possa receber uma mensagem quando estivermos colocando um novo vídeo. E dê o seu like também, para que você possa nos ajudar, para que você possa compartilhar nas suas redes sociais, para que a gente possa estar contando essa história.